8h05 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje recebendo aqui o Gilberto Soares, que é coordenador regional do Sebrae RJ e está conosco nesta manhã falando sobre principalmente o impacto dessa pandemia do novo coronavírus na economia, nas pequenas e também nas grandes empresas, indústrias e tudo mais. Neste bloco reservado aqui na pauta, os negócios que registraram o melhor desempenho no ano de 2020, nós voltamos com você, Arnaldo. Eu só falei sobre a questão das instituições bancárias, porque essas realmente, qualquer lugar do mundo, elas ganham com crise, sem crise. Eu acho que até que quanto mais crise, melhor. Claro que eu fico meio perdido nessa questão e é interessante. Ser dono de banco está sempre lucrando muito ou então um pouco menos do muito. Mas voltamos com você, Arnaldo. Eu queria ouvir do Gilberto. Como eu falei, 2020 foi um ano totalmente atípico. O Gilberto pontuou bem que vínhamos de uma recessão. Você lembrou ali a questão da queda do barril de petróleo em 2014, Nogueira, e bem a crise política a partir de 2014, né? Aquela eleição que não acabou da Dilma e do Aécio, aí vem um processo de impeachment, denúncia da JBS envolvendo Temer, tudo isso abalou de alguma forma a confiança do mercado no país. Depois vem a eleição do Bolsonaro, ainda cercado de dúvidas, mas com uma esperança no Paulo Guedes, que era o nome, o chamado Posto Ipiranga. Só que depois também desandou um pouquinho, vamos ser bem sinceros, né? A questão da economia nacional não foi para frente como se esperava. Enfim, vários fatores que não ajudaram o país. E quando o país começa a botar a cabeça para fora d'água um pouquinho, começa a respirar um pouquinho melhor, vem logo a pandemia em março, né, do ano passado, quase um ano já que vamos aí para esse processo de pandemia que abala demais a questão da saúde, mas também impacta na economia. E com isso, vemos esses resultados aí nada otimistas e perspectivas nem tanto também em relação à economia. Mas, Gilberto, nesse meio todo aí que eu falei, nessa confusão toda, algum setor que vocês apoiam, do pequeno empresário, alguém conseguiu respirar, conseguiu até mesmo um bom desempenho do ponto de vista econômico durante esse período de crise? Sim. Tivemos alguns setores, né? Supermercados foram um. Supermercado, os mini mercados, quer dizer, esse varejo, né, de primeira necessidade que continuou aberto com a crise, né, ele realmente ele superou. Foram supermercados, farmácias e lojas de material de construção, né? Como muitas pessoas ficaram em casa, né, então elas foram e começaram a arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, arrumar sua casa. Agora eu vou passar a trabalhar home office, eu preciso dar uma ajeitada aqui no meu escritório. Então, esses três setores, né, tirando, claro, que o Cláudio já fala aí sempre que é o sistema financeiro, né, foram três setores que caminharam muito bem, entre aspas, né, durante essa crise. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio no grupo do grupo aqui do Folha no Ar e do Blog Opiniões, em que ela coloca: o senhor acha que as micro e pequenas empresas que conseguiram se manter apesar da pandemia seriam um dos fatores o de que muitas pessoas deram preferência ao comércio de seu bairro, perto das suas residências? Com certeza. Arnaldo, essa pandemia ela veio para mudar muita coisa, né? Eu não consigo precisar em Campos, porque a gente não consegue dimensionar a quantidade de escritórios que tem no centro da cidade. Porque hoje, o Sebrae, nós estamos trabalhando home office. A tendência nossa é passar a trabalhar no formato híbrido quando isso tudo passar. Que um pouco em casa, porque deu certo, né? Fica trabalhando em casa, né? Então, se eu deixo de trabalhar no centro, eu deixo de almoçar no centro da cidade. Eu passo a almoçar em casa, aí eu vou fazer as compras no mercado aqui do bairro, ou eu vou almoçar no restaurante aqui do meu bairro. Tá? Então,
em grandes centros, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, que o centro da cidade tem uma concentração muito grande de escritórios, está sofrendo um impacto muito grande. Eu não sei aqui em Campos se o centro da cidade é formado mais de varejo mesmo, de lojas, ou se tem escritórios. Provavelmente Ministério Público, aqueles órgãos federais que tem ali no centro, devem também passar a trabalhar num formato um pouco híbrido. Então, tira pessoas de circulando no centro, consequentemente, você diminui o consumo no centro da cidade e leva isso para os bairros. Então, os bairros foram muito beneficiados com o Covid. E temos que analisar como é que vai ser a nova reestruturação geográfica, né, daqui em diante. Se realmente as pessoas vão trabalhar em casa, se não vão, né, que se esse modelo perdurar, os bairros passam a ter uma importância muito grande novamente na vida das pessoas. E os centros precisam se reinventar porque vão passar por um processo de esvaziamento. Agora, quando a gente fala dessa questão de pequeno... Quando a gente fala dessa questão das pequenas empresas, e você já falou do Sebrae, por exemplo, e nossa entrevista aqui é mais um exemplo disso. Todo mundo teve que se reinventar, né? Nós estamos aqui em home office também, só o Nogueira que está aí no estúdio, e nós passamos da entrevista presencial, da qual você chegou a participar uma vez com a gente, para essa entrevista por videoconferência, um modelo que também deu certo. Porque até então a gente exigia a presença do entrevistado e você sabe, e tem trânsito, e tem a questão de acordar bem mais cedo, que para quem trabalha até tarde é mais complicado, então chegar ao estúdio às vezes enrolava um pouquinho. E agora no home office é mais tranquilo, né? Eu, por exemplo, cheguei hoje que horas? 7 horas em ponto aqui e estava tudo pronto para a gente entrar no ar. Se eu tivesse que ir ao estúdio, eu estaria a caminho. Então, assim, deu certo também o home office para a gente. E o uso da internet, né, que é essencial para todo esse mecanismo. Houve uma aceleração também, depois desse enunciado todo, houve uma aceleração também por parte do pequeno empresário, do microempresário, para o e-commerce, por exemplo, para as plataformas digitais. A pandemia veio acelerar isso e o Sebrae, de alguma forma, acompanhou esse processo de aceleração do uso da internet para comércio no interior, que não era uma coisa muito... que não se vislumbrava muito ainda? Não, Arnaldo, a sua fala, vou acrescentar aos setores que aqueceram as suas vendas no período da Covid, né, pela pandemia. Entra aí as empresas de TI, de internet, né, porque todo mundo teve que aumentar a velocidade da sua internet, e também as empresas que vendem equipamentos eletrônicos, né, também foram setores que foram beneficiados. Só para voltar um pouquinho e completar a pergunta que o Cláudio tinha feito. Sim, esse processo de compras digitais, né, mercado digital, ele já vinha numa crescente. Porém, a pandemia veio acelerar esse processo. O interior, né, ele está sofrendo com esse novo modelo. Houve uma evolução muito grande, mas se fizermos uma pesquisa hoje, né, em Campo dos Goytacazes, quantas empresas estão utilizando de forma adequada? Vamos lá, você tem uma forma, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu tenho um WhatsApp. Isso não quer dizer que você está trabalhando nas mídias digitais. Você está tendo uma certa visibilidade, claro, né? Mas para isso se converter em negócio, você precisa trabalhar de forma adequada e mais assertiva, né? E nós temos vários profissionais para orientar, né, o empresário a como utilizar da forma adequada as mídias sociais, né? Então, houve uma evolução muito grande, muitas pessoas procuram essas informações. Infelizmente, nós não temos o controle de quem está aplicando e qual o retorno que isso traz para ela, né?
o retorno a gente sempre temos o resultado em conversas informais com o empresário ou através de números oficiais do governo, né, quanto a fechamento de empresa, abertura de empresa, que é lento. Né? Você só vamos ter um resultado oficial de 2020 lá para o mês de 2021. Eu tenho Mas aí as grandes redes são as grandes beneficiadas com as mídias digitais, porque as empresas do interior não têm a estrutura, não têm a logística e não têm a capacidade para competir com essas grandes empresas. Hoje, por exemplo, você pega a Magazine Luiza, muitas pequenas empresas estão ali no marketplace dela. Você entra na internet, toda hora você vê Magazine Luiza, a loja americana na sua frente. Então você acaba entrando ali e consumindo via aquele canal, em vez de você consumir através de um canal local. Né? Isso aí sempre a gente já vinha discutindo isso internamente com os empresários, com a CDL, com a Associação Comercial, né? De criar um marketplace do município, para que as pessoas realmente passem a consumir no seu município. Por quê? Quando a gente consome no nosso município, nós fazemos o dinheiro circular na cidade. Quando você compra na Magazine Luiza, o dinheiro está indo embora, o dinheiro está indo para outro estado, para outro município, o dinheiro precisa circular na nossa cidade. É fácil de ser resolvido isso? Não é. Mas ficar de braço cruzado esperando acontecer, que vai ser mais difícil ainda. Tá? Então, é uma readequação que nós precisamos ter, e aí é uma mudança de comportamento do consumidor. Nós temos que nos conscientizarmos, né, que nós temos que priorizar, dentro do possível, claro, as compras no nosso município. Que só assim nós vamos resolver o nosso problema, gerar emprego, gerar renda, senão nós estamos mandando nossas divisas para fora do nosso município. E aí há uma grande necessidade, né, do empresário também se adequar a essa nova realidade. Alguns se adequaram, muitos não, e isso é um processo que quem não se adequar, ele vai fechar. Que hoje, ontem mesmo estava conversando com os amigos, perguntei, você tem filho de quantos anos? 20. Seu filho vai na loja? Não vai em loja, não. Eu, que era consumidor de loja, já estou comprando na internet. Imagina os meninos. Então, no processo de daqui a 5, 10 anos, provavelmente as pessoas não vão mais querer a loja. Tudo vai ser essa garotada que vive na internet hoje, eles são os consumidores de amanhã. Então, eles já estão crescendo com esse DNA de compra online. Então, ele vai ser o consumidor daqui a pouco. Nós vamos já aposentar, nós vamos morrer, nós vamos, né? Tá? Então, é um processo difícil, mas que é necessário ser enfrentado, e o empresário tem que se reinventar, e o Sebrae está à disposição. Ontem mesmo fizemos uma live sobre B2B, né? Como você trabalhar na internet. O cara deu um show, poxa, e tínhamos 60 empresários acompanhando. É um número bom, mas é muito baixo perante a necessidade do mercado hoje. Ô Gilberto, Arnaldo, interrompe o seu raciocínio aí? Não, por favor. Então, a pandemia, comprovadamente, ela antecipou, né, muito os sistemas que a gente já estava gradativamente se adequando, né? Aqui pra gente, por exemplo, o Arnaldo citou muito bem, caiu como luva essa questão da videoconferência. E acredito até que a gente não vai sair desse sistema, e assim como a gente, muitos outros, cada caso é um caso, né? Mas eu vou chegar nesse B2B que você falou, e é justamente a pergunta, mas só para que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa pandemia e o que cada um pensa. Para cada empresa, para cada pessoa, ela afetou de um jeito positivo e negativo, certo? Tem muita gente com depressão dentro de casa, tem muita gente que está precisando realmente voltar ativa, que seja no sistema híbrido, que não seja, enfim. Aliás, falar em sistema híbrido, Gilberto,
Eu morei no Espírito Santo um tempo e eu sei um pouco da história do chamado Centro Antigo do Espírito Santo, lá de Vitória, que acabou e depois veio a Reta da Penha. Para quem conhece ali, sabe um pouco o que eu estou falando. Aqui em Campos mesmo tinha, e tem empresário que tem empresa lá, que é o seu Joel Ronsetti, do Grupo Ronsetti, por exemplo, que é o Grupo OK, lá no Espírito Santo, né? E o Centro Antigo de Vitória literalmente acabou. E é o que vai acontecer com o centro de Campos aqui se a gente não acordar com essas questões. Mas aí você falava sobre essas mudanças que a pandemia, na verdade, ela só antecipou, acelerou, né, na minha opinião. E aí vem essa questão do consumo online, do consumo via internet e do marketplace. Você digita lá amortecedor para carro, você diz qualquer coisa, turbina para foguete de avião, essa loja que você citou aí, a Americana, outra, elas têm. Mas não porque elas têm, é o marketplace, é aquela empresa que está agregada a ela. E tem um outro exemplo de um empresário aqui no centro também, que eu vou chegar e aí faço a pergunta a você. Ele virou, eu fui fazer um contato, né, comercial, fazer uma propaganda, e ele falou: olha, rapaz, eu virei provador de tênis e sapato. Eu falei: então tá na hora de você aproveitar, e se você não consegue vender o tênis e sapato, vende a meia. Vende um outro produto, mas não deixe de vender, vamos agregar, porque o pessoal compra naquele site famoso aí que tem Netshoes, né? Mas só que para comprar ali o pessoal quer muitas vezes experimentar. Só que aí vem um outro detalhe, Gilberto, e aí a pergunta e uma outra questão. Por que o Netshoes, por exemplo, se você comprar um tênis ali e não gostar, você devolve com uma semana. Sem nenhum problema, cancela a sua compra, não dá estresse nenhum. Uhum. O que era um fator positivo para o comércio, ok? Mas aí a pergunta é, nós fizemos uma campanha aqui durante um bom tempo para o Achei Campos. Você vai lá nesse site, Achei Campos, e digita lá assim, FM, Rádio FM. Primeira que vai aparecer provavelmente vai ser a Folha FM, se outras não fizeram. Porque outras não fizeram. As empresas não estão acompanhando, não estão acordando. O que falta para essas empresas acordarem para todos esses sinais que estão aí, como eu disse, a antecipação das tecnologias, os consumidores jovens que jamais vão pegar um carro ou um outro tipo de condução qualquer para chegar a um centro da cidade e comprar numa loja do centro, eles compram pela internet. O que falta para esse pessoal acordar? E por que não usa mais esse site Achei Campos e o cadastro é de graça lá? Eu acho que vamos falar de duas coisas aqui. O Achei Campos, né, é iniciativa muito interessante, porém, eu acho que falta o outro lado. Fazer uma divulgação. Se você fizer uma pesquisa hoje em Campos com o consumidor, quantos conhecem o Achei Campos? Não conhecem. Então, acho que precisa de um trabalho para divulgação do Achei Campos. Se as pessoas não conhecerem, não vão usar. Então, vão cair na mão lá das Americanas. Então, eu acho que é necessário um trabalho de divulgação e de conscientização da população para utilizar, né, o marketplace local. Esse é um primeiro ponto, né? E o outro ponto, quando falou por que a pessoa, o empresário ainda não entrou, não tem uma explicação lógica, né? Porque bobo ele não é, porque ele é empresário, ele já ganhou sua vida. É falta mesmo de acompanhar a evolução. Eu acho que esse processo sempre aconteceu na economia. Só que essas mudanças mercadológicas estão acontecendo numa velocidade mais rápida, né? Mas se você olhar, desde que a economia, vários setores, várias empresas foram surgindo, foram morrendo, que não acompanharam a evolução do mercado, do comportamento do consumidor, por aí vai. E isso vai acontecer novamente. Aí é uma questão comportamental de cada empresário. Eu acho que
E muitos entendem, aí falta esclarecimento, né? Inovação. As pessoas acham que inovação é uma coisa, nada, é você melhorar o seu processo. Você está numa plataforma digital, não é bicho de sete cabeças. Só que as pessoas acham que é muito complexo, que é caro e não é caro, pelo contrário, né? Então, essa mudança no comportamento do empresário é que tem que mudar. Se não mudar, infelizmente, ele não vai acompanhar a evolução. Agora, como mudar esse comportamento? Quer dizer, nós temos aí o Empretec, né? Nós sempre estamos fazendo palestras sobre mudança do comportamento do consumidor, como o empresário tem que se portar daqui para frente. Isso aí nós estamos fazendo direto. Mas quando a gente olha, a maioria dos empresários que participam, como hoje é aberto, é do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Aí vai não é uma crítica, não, mas vai uma cobrança. O Sebrae também não deveria divulgar melhor os seus serviços, porque a quantidade de plugins e a quantidade de serviços que você já falou aqui hoje, eu tenho certeza que muitos empresários não conheciam que o Sebrae tinha esse tipo de serviço. Cláudio, a gente já conversa há bastante tempo, né, sobre essa questão, né? O Sebrae, nós temos uma dificuldade muito enorme de divulgar os nossos serviços, né? Primeiramente porque nós somos uma empresa de tamanho nacional, né? Apesar de sermos uma empresa privada, né, nós trabalhamos com recursos públicos. Então, temos todas as amarras de uma empresa pública, né? E aí, isso a gente vive numa enorme dicotomia. Nós temos que ter agilidade da iniciativa privada, porém, temos lá atrás um dinossauro público segurando a gente. Tá? Isso aí é uma questão que temos que sempre eu venho colocando. Nós precisamos mudar. Tá? Nós somos lentos, né? E aí a nossa divulgação acaba sendo uma divulgação nacional, que eu acabo não falando com o meu consumidor local. Eu coloco lá no Jornal Nacional, eu coloco no Globo a matéria, sai alguma coisa, e sai muito pouco. Eu acho que nós temos que investir muito mais nas nossas mídias, e quando nós fazemos mídias, aí uma autocrítica, né? Nós fazemos uma mídia muito institucional demais. Se você já foi feita pesquisa sobre isso, a marca Sebrae, todo mundo conhece. Agora, o que o Sebrae faz, poucas pessoas conhecem. Tá? Mas isso é uma política lá de Brasília que vem de cima para baixo, que aqui nós ficamos, né, já conversamos várias vezes sobre isso, né? Quando eu quero, o Sebrae vai botando no Jornal Globo, e quem me dá o apoio local aqui na entrevista são vocês. Essa é uma estrutura que precisa ser mudada, mas difícil de ser mudada porque tem licitação, tem que ter uma agência, tem que ter aquilo outro, que são as implicações de um órgão paragovernamental. Tá? Então, nós divulgamos muito pouco o que a gente faz. E aí, evidentemente que vale esse tipo de entrevista e a sua participação, porque não adianta só a gente também ofertar aqui a entrevista, a sua disponibilidade também e boa vontade, para que as pessoas tenham conhecimento disso, para que as pessoas tomem pé da situação. Mas é aquela história, uma hora vai acontecer, uma hora tem que acontecer, ou então a gente vai sofrer o que já outras cidades sofreram e sofrem também, que é essa diminuição do movimento na área central. Você mesmo falou aí, há até um projeto aí para trazer de volta moradores para o centro da cidade, que não tem, porque é só comércio e escritório, muitos escritórios. Tem prédios inteiros aí só de escritório. Então, você vai... no final de semana, por exemplo, não tem. Depois de 5 horas da tarde, 6 horas, acaba o movimento. Né? Então, é preciso rever muito essa questão aí, se quiser sobreviver de forma física, né? Eu tenho, Cláudio, conversado. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com a CDL de tarde,
Ah, e tem, desculpa, perdão, Gilberto, perdão, desculpa. E tem a questão do transporte também, que é simplesmente caótico, a coisa é complicada, e isso eu falo de Campos. Cláudio, temos o transporte, temos estacionamento. Você chega lá, o cara, 6 horas eu fecho, hein? O estacionamento em lugar nenhum fecha às 6 horas da tarde. Você tem que esperar a pessoa, ou o estacionamento manda o consumidor embora aqui. Né? Tem a questão de preço hoje. Hoje, muitas empresas que estão no centro, elas estão indo para os bairros, pagando o aluguel da loja 3, 4 vezes mais barato do que ela pagaria no centro, e quando o consumidor dele está lá. Hoje, eu já fiz um estudo sobre isso, né? Inclusive hoje minha reunião na CDL discutindo isso. O Sebrae, nós temos um site, depois quem quiser entrar, chamado Data Sebrae. Temos ali inúmeras informações sobre a economia, tá? Você consegue entrar e analisar o desempenho do comércio de Campos, número de empresas que fecharam, que abriram, quais setores que mais abriram, que mais fecharam. Aí você quer lá o comércio, eu quero entrar lá, eu quero abrir uma loja de material de construção. Eu consigo ver ali quantas lojas existem em Campos, quantas fecharam em Campos, quantas abriram. Então, assim, o Data Sebrae é um instrumento riquíssimo de informação, ele é novo. Tá? Então, alguns anos atrás, eu fiz um levantamento que eu comecei a rodar os bairros e vi lojas que ficavam no centro e eu comecei a ver marcas no bairro. Aí entrei lá com a área de inteligência do Sebrae e fizemos um recorte por bairros. Então, eu consegui ver o número de empresas que abriram e fecharam na cidade, o número de empresas que abriram e fecharam no centro da cidade, em Guarulhos, IPS, Goitacazes, Pelinca. Então, eu consegui tirar um retrato e ver para onde que o comércio está migrando. Tá? Então, hoje, inclusive, tem uma reunião às 3 horas sobre isso, novamente, para a gente tentar discutir algumas alternativas para a economia de Campos e o centro da cidade. Né? Eu estava até conversando com eles aí uns dias atrás. Gente, você falou que tem uma reunião hoje, né? Hoje, às 15 horas. Falou, gente, você é empresário do comércio. Sabe qual o que você tem que apoiar hoje? Temos que criar um trabalho para indústria e serviço. Eles que vão trazer dinheiro de fora para ser gasto na sua cidade, para ser gasto no seu comércio. Então, hoje precisamos fazer o dinheiro voltar a circular na cidade para poder, novamente, o comércio de Campos ser pujante. Já foi no passado, né? Mas quem fazia esse recurso circular, discutimos, né, no primeiro bloco, estavam falando dos royalties de petróleo, que fazia a economia girar. Esse dinheiro não existe mais, cada vez está diminuindo e os custos do poder público estão só aumentando, né? Uma conta que não está se fechando, e com isso o dinheiro não está circulando. Então precisamos criar alternativas para o dinheiro ser gasto, para serem gastos no comércio. Se você não tiver dinheiro da indústria trazendo dinheiro, serviço, agricultura, Campos precisa repensar também a sua agricultura, né? Para trazer dinheiro, para ser gasto, fica complexa a nossa situação. Tá? Como você fez uma pergunta, Cláudio, eu até esqueci aqui. Qual foi a pergunta que você me fez? Foi sobre a questão da evolução desses comerciantes. Do centro. Tem outra coisa também, são 8h34, a gente precisa fazer um intervalo, mas assim, brevemente na sua resposta, por favor. Um outro exemplo é o parquímetro, precisa ser instalado no centro de Campos. Eu venho trabalhar aqui na rádio 5 horas da manhã, vamos supor. No meu caso eu venho a pé, mas digamos que, né, eu viesse de carro. Eu fico até 1h, 1h30 da tarde. Eu estou dando um exemplo pessoal. Meu carro estaria ali tomando uma vaga aqui no centro de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde, sem deixar que outras pessoas ocupem aquela vaga ali. É outra coisa que precisa. E essa história, né, do estacionamento 18 horas, você vai colocar o parquímetro, a pessoa só vai ficar 1 hora, 2, ou pode ficar o tempo todo, mas aí vai ter que pagar para ficar. Então, uma forma de movimentar também o centro da cidade.
Temos que fazer. O centro da cidade, como você falou de Vitória, vai entrar num bloco agora, né? Vai entrar no intervalo, não é isso? Isso. Né? Precisa se reinventar. Tá? É um processo que quase todo o centro da cidade está sofrendo esse esvaziamento. Não é só Campos. Perfeito. Então, é necessário repensar. E aqui os sinais são claros. Vem fechando da Ouvidor, depois aqui a Andradas, tem movimento um pouco maior depois da Barão de Cotegipe. Até chegar a Barão de Cotegipe, você pode ver a quantidade de lojas fechadas aqui no centro. Os sinais estão aí. São 8h35. Nós vamos ao rápido intervalo. Então, na sequência, o Folha no Ar, primeira edição, volta com o último bloco, começando com o Gilberto Soares, falando sobre essa questão das expectativas aí para 2021 ainda, essas flexibilizações, esses fechamentos aí de comércio, abre, fecha, essa coisa toda ainda no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias.